Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo de me ajuda aqui no canal. Assim, vocês têm gostado bastante, né, dos últimos que eu tenho feito. E eu não paro de receber casos, então, né, os casos do vídeo de hoje são muito bons. E, ó, o primeiro é normal mulher hétero sentir atração por mulheres masculinizadas? O segundo caso é, meu filho é super dotado. E o último caso é, o título é Problemas da Infância, mas depois eu vejo um outro título melhor, porque a pessoa, né, não teve muita criatividade. Tá, vamos pro primeiro caso logo, pro vídeo ser rápido e afins, porque o caso do meio é muito longo, então, né, vamos dar uma corrida. Tá, o primeiro caso é normal uma mulher hétero sentir atração por mulheres masculinizadas? Sempre me considerei hétero, porém sinto atração por algumas mulheres masculinizadas. Não me vejo tendo relações sexuais com uma mulher e tocando nelas, mas já imaginei ao contrário e me sinto atraída pela ideia. Não sei se isso seria apenas um fetiche ou uma bissexualidade. Mulheres femininas não me atraem. Bom, basicamente aqui o que você sente, no caso, é atração por coisas masculinizadas, tipo, coisas que quero dizer pessoas masculinizadas. Então, você sente atração por homens, né, de modo geral, e você também sente atração por mulheres que tenham um quê ali, tipo, que, né, é masculinizado pra você na sua cabeça. O que isso significa? Isso significa, sim, que você é uma pessoa bissexual, porque você gosta tanto de homem quanto de mulher. E o que une, né, essas características, o que te faz gostar de homem e de mulher, são características masculinas, por mais que elas não estejam sendo passadas por um homem. Então, assim, é muito normal, tipo, a gente tem tipos, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que vamos pegar uma amiga sua, uma amiga que é hétero. E aí ela sempre tem um tipo de homem, assim, tipo, eu gosto daqueles mais peba, que usa bigodinho, que usa óculos, tipo, ela tem esse tipo, entendeu? Aí já tem outros, eu gosto de homem com barba, tipo, cada pessoa ela tem um tipo. E o seu tipo é pessoas mais masculinizadas, só que isso é colocado em uma pessoa bi, que você é uma pessoa bi, que você gosta de homem e de mulher. Então, basicamente é isso. E aí, assim, como você vai começar a se entender como uma mulher bi e tal, tipo, isso pode ser uma coisa que leve algum tempo, e aí você não precisa ter essa pressão de, tipo, contar pras pessoas que você é bi, ou então, realmente, eu sou bi, sabe? Você não precisa pensar nisso. Eu acho que é uma coisa que você tem que entender que você não que você é bi, mas, tipo, entender que você gosta. A partir disso, tomar atitudes, tipo, ficar com mulheres que são masculinizadas e tal, ver como é que é. E aí, depois disso, você, tipo, precisa realmente colocar algum rótulo em si mesma e talvez também jogar isso para as outras pessoas que te conhecem. Gente, assim, antes de ir pro próximo caso, que o próximo caso é uma bíblia, tá? Imensa. Eu já vou falar aqui pra vocês que o e-mail é ajudatrm@gmail.com pra vocês, né, entrarem aí e mandarem o caso de vocês e afins, tá? Enfim, tem vários vídeos aqui no canal já também, se vocês quiserem assistir os outros. E também, né, pros próximos eu queria novos casos. Enfim, vamos lá pro segundo caso. Meu filho é super dotado. Queria saber se aos 3 anos já é possível avaliar uma criança. Eu não sei se meu filho é uma criança inteligente ou se pode ser algum tipo de autismo ou superdotação. Antes dos 6 meses já sabia pedir pra mamar verbalmente e desenvolver isso rápido. Ele começou a escolher letras antes dos 2 anos. E com 2 anos e 2 meses conhecia todo o alfabeto e organizava as letras em ordem caso estivesse embaralhados. Depois aprendeu em forma de... Gente do céu. Meu Deus do céu. Que preguiça. Dezembro pra cá, aprendeu inglês, cantar de 0 a 100. Hoje em dia já conheceu Casa de Milhar. Os estados brasileiros. Se você perguntar aleatoriamente as cores da bandeira do país, ele vai responder. Ele fez... Tem 3 anos a criança. No início de abril ele mostrou que sabia ler algumas palavras e agora já conhece. Ai, meu Deus, que preguiça. Conta de adição, tá. Ele também caracteriza um diferente seletivo alimentar. Tá. Tem uma personalidade muito forte, é muito irônico. Ai, gente, que preguiça. Tá. Não gosta de personagens. Tá bom. Começou um mês passado na escola de início, não teve nenhum problema de adaptação. Ficou muito... desde o início, acho que a criança superdotada sabe ler melhor do que eu, né? Ou, né, sabe escrever melhor que a mãe, também tem isso. Ficou desde o primeiro dia sem chorar e estava muito feliz. Eu já não era assim, eu não era superdotado, porque eu chorava muito, minha mãe tinha que assistir aula junto comigo, tá? Mas depois de uma semana não quer mais ir, tá muito difícil, chora cada vez mais para não ir. Eu sei que a escola não trata ele mal
porque eu e meu marido, toda a nossa família já estudamos lá, são as mesmas professoras até hoje. Não sei do que, né, que pode estar acontecendo, mas apesar de chorar na chegada, todo dia quando vou buscá-lo, ele parece bem feliz. Gente, assim, pelo amor de Deus, sabe, assim, tipo, tem criança que aprende a andar primeiro, tem criança que aprende a falar primeiro, tem criança que aprende a números primeiros, cada pessoa tem uma facilidade, assim, e provavelmente seu filho, ele tem um QI um pouco mais elevado, né, do que as outras crianças, mas ele não é autista por causa disso. Você perguntou se ele é, né, se ele é autista ou se ele é superdotado. Meu Deus, sabe, ai, tem gente que é muito sem noção, tipo, seu filho... Tá, vamos lá, vamos falar o que você quer ouvir? Seu filho é super dotado, ele é muito inteligente, você paria um gênio. É isso que você quer ouvir, né? Pra mandar um caso assim. Nem li inteiro, porque, né, não precisa. E sobre a escola, tá? Que é a única coisa que eu posso te ajudar aqui, porque pra mim você só tava querendo se gabar. Sobre a escola é o seguinte... Eu sempre dei muito trabalho na escola. No começo era porque eu não queria ir, de forma alguma, minha mãe tinha que ficar assistindo aula junto comigo, gente, pra vocês terem uma noção. E toda vez que eu mudava de escola, eu sempre mudava de escola, todo ano eu mudava de escola, por incrível que pareça. Toda vez era uma adaptação muito difícil pra mim, né, e principalmente pra minha mãe. E assim... Quando eu parei de dar esse tipo de trabalho, eu comecei a dar outro tipo de trabalho, que era advertências e afins. Teve um ano que eu já levei 17 advertências, gente. Pra vocês terem uma noção, assim, de como era, né, um bom aluno. E aí é o seguinte, sobre a escola, né, eu entendo essa coisa da criança não se adaptar. O meu problema, eu acho, o maior era que eu tinha muita saudade da minha mãe, assim, e aí eu não queria ir. O problema do seu filho, você tem que identificar qual é o problema do seu filho e tentar resolver ele. Então, tipo assim, ele tem saudade de você. Você tem que explicar muito bem pra ele, que você vai buscar ele tal hora, não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Se o problema é porque na escola, sabe, acontece tal coisa, fala pra ele, eu vou ficar de olho, eu vou resolver essa tal coisa pra você. Porque por mais que você e seu marido estudaram na mesma escola e tiveram nenhum problema, as pessoas são diferentes. Talvez no mesmo ano que você tava estudando lá com seu marido, aconteciam problemas com outros alunos, sabe? E pode ser o caso do seu filho. Isso aí não significa nada, assim. Tipo, pra mim, a pessoa que escreveu isso aqui, né, vive no mundo da lua. Porque primeiro falar que o filho é superdotado, uma criança de 3 anos. Segundo, por falar que não vai ter um problema porque ela não teve problema, sabe? Assim, tipo... Meu Deus, me parece uma pessoa muito sem noção. Então, assim, seja uma pessoa mais realista, assim, tipo, e tenta levar os seus problemas de uma forma mais realista. E não, tipo, ficar fantasiando, né, dessa forma que eu achei um pouco vergonha alheia. Enfim, vamos lá, próximo caso o título que a pessoa colocou foi Problemas de Infância. Oi, eu sou uma pessoa totalmente fechada e muito fria em relação ao próximo. Cresci sozinho, meus irmãos são todos mais velhos, então passava todo o tempo fora de casa. Minha mãe sempre trabalhou e meu pai sempre foi usuário de crack, então isso me trazia muita tristeza. Quando criança, procurava entender o motivo de tudo isso acontecer em minha vida, o porquê do meu pai ser assim. Costumava ficar sozinho em um quarto, refletindo, lembrando, eu era uma criança de 8 anos de idade, fui começar um tratamento com psicólogo somente aos 10 anos de idade. Hoje sou assim, uma pessoa com extrema dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Meu cérebro trava muito, totalmente, sempre que vou ter uma conversa com alguém. E juro que queria saber conversar sem ser mal interpretado. Às vezes isso me traz um enorme desconforto. Assim, sobre o seu pai usar crack e tal, você não tem que se culpar de forma alguma, sabe? Tipo, obviamente isso não foi por sua causa. E independente se ele não usasse crack também, se o problema fosse outro, assim. Os problemas dos seus pais, você tem que entender que eles são pessoas, sabe? Assim, que tipo, eles têm uma vida, que eles erram também, assim como você erra. Tipo, imagina se você tivesse um filho agora. Você não vai virar uma pessoa perfeita, entendeu? Então, você tem que entender que eles têm a história de vida deles e que a história de vida deles colocaram eles em certas situações. No caso do crack, no caso de qualquer outro problema que você tem com a sua família. E entender também que você resolver um problema seu não vai ser resolver o problema da sua família. Então, assim, você nunca vai resolver esse problema do seu pai. Você não vai resolver. Você tem que resolver os seus problemas e focar, né, na sua vida a partir daí. Sobre você não conseguir conversar com as outras pessoas... tá, e um detalhe também. Você falou, eu só entrei em psicólogo com 10 anos de idade. Tipo assim, não, sabe? Não é só entrei em psicólogo com 10 anos de idade. Tem gente que nunca entrou, tem gente que nunca teve condições pra entrar.
que bom que você entrou com 10 anos de idade, isso já é um ótimo passo. Você ter entrado com 8 anos, não, tipo, é óbvio que seria melhor do que você ter entrado com 10, ok. Mas, já ajudou muito, sabe, assim, tipo, tem gente que vai entrar só depois que já fica velho, depois que já pode trabalhar, então, assim, não reclama tanto também, pelo amor de Deus. Mas, enfim, agora voltando a falar, né, da sua conversa com outras pessoas, que você tem uma certa dificuldade de conversar com outras pessoas. Assim, eu nunca fui uma pessoa extremamente tímida, eu nunca fui. Mas, em dados momentos, assim, eu tenho certa timidez e tem dados momentos também que eu tenho muita preguiça de falar com os outros, também tem isso. O que você tem que identificar? Nem todo mundo vai valer a pena o seu esforço pra ser simpático, vai valer a pena o seu esforço pra puxar um assunto. Nem todo mundo. Mas tem algumas pessoas que a gente vai encontrar ao longo da vida, que a gente vai, tipo, admirar essas pessoas e a gente vai querer fazer amizades com essas pessoas. E pra esse tipo de pessoa, aí sim, você, tipo, tenta se esforçar, tenta puxar um assunto. Uma coisa que eu acho que eu já até falei aqui em algum vídeo de ajuda é que existem, tipo, estágios de você fazer uma amizade. Então, assim, você viu uma pessoa ali que ela provavelmente pode ter seu amigo. Faz uma pergunta que seja muito aleatória, universal. Tipo, nossa, tá calor, né? E aí você vai ter um mínimo de interação com a pessoa. Então, nossa, sabe que hora? Sabe, assim, você vai ter esse mínimo de interação com a pessoa. Depois disso, a conversa, ela pode ir sendo criada. O que você tem que fazer é saber começar quebrando esse gelo. E aí, a partir daí, você desenvolve qualquer assunto que você consiga achar em comum. Tipo, seja, nossa, que roupa legal. Então, nossa, tipo, sabe, assim, você tem que identificar. Mas o primeiro passo é você quebrar o gelo. Você não precisa já iniciar com um ótimo papo. Você pode só quebrar o gelo e aí partir por uma conversa. E é assim que nascem as amizades, assim, é de forma natural. Você não precisa também criar uma situação, você não precisa ser forçado e tal. E uma coisa que me ajuda, assim, que me ajudou uma época, tem épocas que eu fico mais tímido, assim. E aí, tinha uma coisa que me ajudou muito nessa época, foi ouvir podcast. Tipo, hoje em dia tá super na moda, né? Vários aí, tipo, videocasts e tal. Eu gosto muito de ouvir, tipo, os meus favoritos são do Spotify mesmo, assim, tipo, não são nem de vídeo. E isso ajuda muito porque você escuta muito aquela conversa ali. E aí você, tipo, sei lá, isso se torna um ambiente mais comum pra você conversar com as outras pessoas. E isso vai ajudar sim você, porque, tipo, tem muito psicólogo que fala que, por exemplo, fala pra você ensaiar certas coisas antes de falar pras outras pessoas. Então, assim, quando eu vou falar, sei lá, terminar um relacionamento, se eu ensaiar o que eu vou falar, vai ajudar muito mais eu falar melhor aquilo quando for realmente terminar. Isso é comprovado cientificamente que ajuda. Então, quando você se sente, assim, tipo, mais confortável no ambiente de fala, no caso seria ouvindo os podcasts, isso vai ajudar muito quando você estiver nesse ambiente de fato. Porque às vezes a gente fica, né, com medo, tipo, será que eu falo tal coisa? Será que eu falo isso? Será que eu falo aquilo? E quando a gente se sente em um lugar familiar, a gente se sente mais solto, e a gente mais solto, né, a gente é a gente mesmo, e vai dar tudo mais certo pra você. Enfim, as minhas dicas essas são dicas que, né, meio que já funcionaram pra mim, assim. E assim, se você quiser mandar seu caso, como eu falei, o e-mail é ajudatrm@gmail.com e se também, né, se você gostou desse vídeo, tem milhares de outros vídeos de me ajuda aqui no canal. É só dar uma olhadinha aí na playlist que tem outros, tá? Então assim, espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa like no vídeo. E é isso, até mais. Tchau!